Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras. Hoje o nosso assunto é a espiritualidade de cada temperamento. E eu queria primeiro lembrar para você que essa é uma aula gravada, mas que eu estou ao vivo nesse momento interagindo com você pelo chat. Então, se você tem dúvidas, tem perguntas, coisas que você gostaria que fossem esclarecidas, você pode interagir comigo aí que eu estou digitando ao vivo para você, tá? Vamos então começar com um texto que está lá em Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? E elas têm posturas assim bem diferentes em relação a Jesus, em relação à vida como um todo, né? E elas são um exemplo de diferenças de espiritualidade, né? Porque o nosso comportamento na vida é uma consequência da nossa espiritualidade, né? E quando a gente vê aqui, a gente vê que Marta teve um comportamento mais ativo do que Maria, né? Por que isso, né? Por que algumas pessoas têm uma espiritualidade que é mais parecida com a de Maria, enquanto outras se parecem mais com Marta? Por que alguns vivem na igreja e outros só aparecem de vez em quando? Por que tem gente que se relaciona com Deus como verdadeiros amigos, como Abraão, por exemplo, que a própria Bíblia fala, né, que era amigo de Deus, né, ou então como Moisés, né, que falava com Deus face a face, né? E por outro lado tem gente que encara Deus mais como poderoso, mas distante. É isso que a gente vai ver hoje, enfocando a espiritualidade de cada temperamento e como você pode aprimorar a sua e eu posso aprimorar a minha. Então vamos retomar aqui o resuminho dos 4 temperamentos e as suas motivações. Deixa eu mostrar para você a figura dos 4 temperamentos, os 2 introvertidos na esquerda, os 2 extrovertidos na direita. Introvertidos são o melancólico e o fleumático. Melancólico, como essa moça de lupa, é a pessoa que tem muita melanina, ou o cabelo vai ser muito escuro, ou a pele vai ser muito escura, e tem uma grande capacidade de observação, de análise, de crítica, e por isso é uma pessoa muito crítica. É uma pessoa mais calada, mais observadora mesmo, que presta muita atenção às coisas com detalhes, né? Chegando a ser perfeccionista mesmo, né? Já o fleumático é aquele tipo de pessoa como esse rapaz na foto de baixo, uma pessoa que aparenta ser zen, não se abalar com nada, mas isso é só aparência. O fleumático por dentro pode ser como um vulcão, né? Tanto o melancólico quanto o fleumático são pessoas preocupadas, né? Mas o fleumático é muito, muito preocupado, né? Ele teme o futuro, ele teme problemas, ele teme que alguma coisa não dê certo, ele teme que as coisas piorem, e por isso ele vai fazer todo o possível para garantir que haja segurança, que haja harmonia entre as pessoas, né? Por isso ele tende a ser mais abnegado, mais gentil, né? Nem sempre, aliás, quase nunca, ele diz o que ele pensa, né? Assim é o fleumático, né? Já os extrovertidos, eles vão ter muito maior nível de energia, vão ser como esses que estão à direita, e o extrovertido, que é mandão, líder, põe a mão na massa, corajoso, que às vezes é até muito insensível, é o colérico, como esse que está aí em cima, né? Que está sempre buscando ser o chefe de todos, né? Se destacar.
E o outro tipo de extrovertido também tem muita energia, só que menos do que a do colérico, e é muito brincalhão, muito alegre, muito conversador. A energia dele é toda para buscar prazer e fugir da dor. É o sanguíneo, como essas moças que estão aí conversando, festejando. O sanguíneo tende a ser o rei da festa, né? E para que você consiga entender melhor os temperamentos, eu estou mostrando, entender principalmente a aparência, né? Porque eles têm cores diferentes. As cores dos introvertidos são cores mais azuladas, né? E as cores dos introvertidos são azuladas. As cores dos extrovertidos são cores mais amareladas, né? Sendo que os introvertidos melancólicos têm cores azuladas muito contrastantes. E os introvertidos fleumáticos têm cores azuladas mais acinzentadas, com contraste muito, muito baixo. E os extrovertidos têm cores amareladas, sendo que os coléricos, né, são cores mais quentes, né, não são só amarelados, né? Amarelado, alaranjado, amarronzado, né? Tudo isso são cores quentes, né? As cores dos coléricos são cores que têm muito avermelhado, por isso são mais amarronzadas, né? Um amarelo tendendo a amarronzado. E os sanguíneos já são cores mais alaranjadas, mais vivas, né? Mais douradas, né? Então, olha só, os melancólicos vão ter cores mais azuladas, escuras, ou na pele ou nos cabelos. Os fleumáticos vão ter cores acinzentadas como um todo, nos cabelos, na pele, nos olhos também, os tons são mais acinzentados. Os coléricos têm cores quentes, mas tendendo mais ao avermelhado ou marrom. E os sanguíneos vão ter cores mais douradas, carameladas, né? mais clarinhas. Tá? Então, essas são as aparências típicas dos 4 temperamentos, né? E eles têm motivações, né, como eu já expliquei, e essas motivações vão influenciar muito a espiritualidade de cada um deles, né? Espiritualidade é o quê? É o relacionamento com algo ou alguém maior do que nós, divino, espiritual, né? Então, se espiritualidade é relacionamento, a gente precisa entender como é que cada temperamento encara relacionamentos. Porque espiritualidade é o modo como cada temperamento se relaciona com o divino, com o sobrenatural, né? Como é que o colérico vai fazer isso? Ele sempre vai estabelecer uma relação de domínio, de força, de competição, sempre, né? Então, para ele, todo relacionamento pressupõe confronto, resultando em quem manda e quem obedece, para que a gente consiga chegar a algum lugar. Senão não faz sentido. Então, para ele, a espiritualidade também é uma relação de domínio, né? Alguém manda e alguém obedece, né? Então, ou ele vai mandar e outro vai obedecer, ou ele vai se submeter a alguém maior e mais poderoso do que ele, que vai mandar nele, e ele vai obedecer. Já o sanguíneo sempre vai querer, em relacionamentos, diálogo, leveza, emotividade de todo tipo, seja para rir muito, para chorar, para explodir, né? O sanguíneo é o ser das emoções, né? Então, para o sanguíneo, um relacionamento precisa sempre envolver amizade e alegria entre iguais. Ele já não vê mais uma relação de poder, ele já consegue enxergar todo mundo como igual, né? E na espiritualidade também isso vai se refletir, né? Já o melancólico, ele sempre vai buscar em qualquer relacionamento verdade, sinceridade, significado. Então, para ele, em todo relacionamento sempre vai existir, ele não quer que exista, mas ele sabe que sempre vai existir alguma forma de imperfeição, ou de impureza, ou alguma coisa ruim, no meio de um monte de coisa pura e boa, né? E ele sempre vai tentar separar o joio do trigo, para rejeitar o joio e se concentrar no trigo. Já o fleumático nos relacionamentos sempre vai querer paz, tranquilidade, segurança. E para ele sempre vai existir a possibilidade de problemas de relacionamento. E ele sempre vai fazer o que ele puder
para evitar esses problemas, fugindo de confronto, amparando os fracos, abrindo mão de coisas que ele gostaria para que esse confronto nunca se estabeleça, deixando os jogos de poder para pessoas que gostam disso, porque ele não gosta, então ele prefere nem se envolver. Então, sabendo como cada temperamento se relaciona, né, com qualquer pessoa, como é que cada um deles vai se relacionar com o mundo espiritual? O colérico é uma pessoa muito prática, muito pé no chão. E ele vai achar que o mundo espiritual pode ser meio teórico demais, abstrato demais. Ele só vai acreditar no que ele puder comprovar com os seus próprios sentidos, como Tomé, que aparece lá no texto do Evangelho de João. Vamos ver lá. João, capítulo 20, versos 24 a 29. Jesus tinha ressuscitado já e tinha aparecido para os seus discípulos depois da ressurreição. E aí esse texto conta o que aconteceu. 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo quer dizer gêmeo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, onde o soldado romano tinha furado e saído sangue e água, eu não vou acreditar. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse para Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé respondeu assim para ele: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Então, olha só, Tomé só conseguiu crer quando ele pôde tocar, não só ver, mas tocar também, né? Por isso, ele é questionador, né? O colérico é assim, ele é muito questionador, ele só acredita naquilo que ele consegue entender com os sentidos, com o lado prático da vida, né? E o colérico vai apreciar os grandes milagres, porque são espiritualidade colocada na prática e com grande poder. Ele admira tanto praticidade quanto poder, né? E quando o colérico se convence de que o mundo espiritual é real, ele vai querer colocar mãos à obra para que a espiritualidade dele resulte em alguma coisa concreta no dia a dia. Esse negócio de ter nos domingos uma vida espiritual e durante a semana uma vida que não tem nada a ver com isso, para ele não tem muito a ver, não. Para ele a espiritualidade só faz sentido se resultar em alguma coisa concreta no dia a dia. Então ele vai adorar na igreja, por exemplo, ele vai adorar liderar as pessoas, principalmente na realização de grandes desafios. Vai gostar de ministérios de destaque, como, por exemplo, a pregação. O colérico é assim, né? Já o sanguíneo é sonhador, né? Ele é muito inconstante e vai ficar fascinado pelas coisas diferentes que existem no mundo espiritual. Mas ele vai tender a não querer se aprofundar muito. E, de vez em quando, ele vai se cansar do mundo espiritual e se afastar. Ele vai acabar se acostumando com as coisas sublimes, né? E vai acabar se afastando, procurando coisas diferentes, novas, né? Mas ele sempre vai voltar para buscar as coisas boas que encontra no mundo espiritual. Então, o que ele ama no mundo espiritual? Por exemplo, acampamentos, né? Eu lembro na minha juventude, a igreja que eu frequentava não realizava acampamentos, realizava retiros. E isso me agradava demais, porque eu sempre fui muito melancólica. O melancólico gosta de retiros espirituais, em que ele pode mergulhar no mundo espiritual. Mas o sanguíneo, várias igrejas fazem acampamentos, que são uma coisa assim mais divertida, mais jovial, né? Tem muita atividade de lazer e tal. Então, o sanguíneo não gosta muito de retiro, ele adora acampamento, com as suas brincadeiras e interações. Ele vai adorar também, gostar muito das músicas nos cultos e nas reuniões, né? Principalmente se forem músicas animadas, né? Com muitos instrumentos musicais, né? E ele vai gostar das reuniões em si, porque ele gosta de gente reunida. Desculpe. Ele gosta de gente reunida, principalmente gente
que pode interagir, né? Aquele negócio que fica todo mundo reunido como se fosse, aqueles cultos são mais parados, todo mundo fica ali meio como se fosse uma plateia. O sanguíneo não gosta. Ele gosta daqueles cultos em que tem muita gente interagindo, né? Ele vai gostar muito desses momentos. Diga para o seu irmão, que bom que você está aqui. O sanguíneo vai adorar isso, né? Ele vai gostar também de trabalhar, sabe em quê? Na recepção das pessoas, ficar na porta recebendo as pessoas que estão chegando. Ele vai adorar, né? E vai adorar trabalhar na equipe de louvor também, cantando, tocando instrumentos e tal. Principalmente aqueles sanguíneos que são mais artísticos, né? Geralmente misturados com melancólico, né? Já o melancólico é pensador, crítico, e vai achar o mundo espiritual difícil de entender algumas vezes, porque ele precisa entender as coisas, né? Só que com o tempo, ele vai acabar encontrando o verdadeiro sentido no mundo espiritual. As coisas vão começar a se encaixar na mente dele de alguma forma, e ele vai querer se aprofundar para entender melhor, e vai querer aprender tudo o que ele puder. Então ele vai amar retiros, acampamentos não. O melancólico não gosta de acampamento porque ele acha que acampamento é diversão demais para o gosto dele, né? Ele gosta de retiro para se aprofundar. Ele gosta daquelas pregações assim bem profundas, com lições que não estão assim só falando do óbvio, né? Sabe? Algumas pregações são às vezes chovem no molhado, né? Destacam coisas que já estão meio evidentes ali. O melancólico tende a não gostar desse tipo de pregação, né? Mas aquelas mais profundas, que garimpam coisas que não são tão óbvias assim, o melancólico vai gostar muito, né? Vai gostar de estudos bíblicos. Então, em casa, ele vai fazer estudos bíblicos. Ele não vai ficar só lendo a Bíblia. Ele vai ter dicionário bíblico, vai ter atlas geográfico, né, bíblico, vai ter livros de costumes, né, dos tempos do Antigo e do Novo Testamento, né? Ele vai querer realmente se aprofundar no entendimento do conteúdo da Bíblia, né? Mas ele não gosta de interação forçada. Então, por exemplo, se ele está num culto, né? Aí tem um melancólico e um sanguíneo, né? E o pastor chega e fala assim: diga para o seu irmão, que bom que você está aqui, né? O sanguíneo vai falar, mesmo que ele nunca tenha visto a pessoa antes na vida, ele vai adorar, ele vai chegar: oh, que bom que você está aqui. Ele vai falar com sinceridade, ele vai achar ótimo que a pessoa esteja ali mesmo. Mas o melancólico vai se sentir mal, né? Ele vai pensar, eu nem conheço essa pessoa, não sei nada sobre ela, como é que eu vou falar uma coisa dessas que não é verdade para mim, né? Então ele vai achar, isso é forçação de barra, eu não vou falar isso não, né? Ele vai se sentir mal, né? E ele vai gostar de trabalhar na igreja como professor de escola dominical, principalmente, né? Ensinando alguma coisa que ele aprendeu, né? De um jeito mais profundo para outras pessoas. E o fleumático? O fleumático é aquela pessoa que naturalmente é temerosa, insegura, e vai achar que o mundo espiritual pode ser perigoso. Afinal, ao mesmo tempo que tem Deus, tem os anjos, mas também tem o diabo, tem demônios, e o fleumático teme o mundo espiritual também, né? Mas ele vai encarar o mundo espiritual também como uma fonte de segurança verdadeira, a segurança de que ele precisa, né, por causa de Deus, porque Deus, ele sabe, quando ele sabe, né, com certeza, ele crê nisso, que Deus é todo poderoso, ninguém é mais poderoso do que Deus, ele vai se refugiar no mundo espiritual em busca da proteção de Deus, né, e ele vai seguir o que ele aprender de pessoas que vieram antes dele, principalmente essas lições, que Deus é bom, Deus é todo poderoso, né? E ele vai tender a amar reuniões de oração e intercessão. O fleumático, por natureza, é um intercessor. Ele se importa muito com as outras pessoas, né? Então, ele tende a ser um intercessor mesmo. Ele vai gostar de trabalhar no apoio aos diversos ministérios. Ele não gosta muito de estar à frente de alguma coisa. Bota um fleumático para pregar, ele não vai se sentir bem. Bota um fleumático para estar ali no grupo de louvor, não vai se sentir muito bem, não. Também, principalmente se ele for o cantor, por exemplo, não vai gostar. Mas ele gosta muito de estar trabalhando nos bastidores, apoiando outros ministérios. Ali ele vai se sentir realizado e feliz, né? Ele vai gostar também de trabalhar no auxílio aos necessitados. Vamos distribuir sopas, vamos visitar doentes. O fleumático gosta muito de fazer isso. E como é que cada temperamento se relaciona com Deus? O colérico é motivado pelo poder
ele é questionador também e muito prático. Por isso, às vezes ele pode ser meio insubmisso, mas ele respeita muito o poder de Deus, que para ele é o líder por excelência, né? Ele vai admirar profundamente a coragem e a determinação de Jesus na realização da sua obra redentora, e vai ter uma espiritualidade bem prática e bem incisiva, como a de Marta. Lembra que Marta chegou assim, Marta via que tinha um monte de coisa para fazer, né? Jesus estava lá, né? E ela queria que tudo fosse ótimo, né? E estava ali trabalhando enquanto Maria estava lá, observando, aprendendo de Jesus e tal, né? E aí o que Marta fez? Chegou e falou assim: senhor, tá cheio de coisa para fazer, o senhor não se importa não que eu tenho esse monte de coisa para fazer? E ela só fica aí parada, aprendendo aí, ouvindo o que o senhor tem para dizer, né? Então, essas pessoas que vão ter uma espiritualidade como a de Marta, prática e incisiva, que vão dizer, Marta estava quase puxando a orelha de Jesus, o senhor não se importa com isso não? Né? Vão ser coléricos, né? Por isso o colérico vai costumar ser muito ativo na igreja e geralmente na liderança, né? E ele em geral é fã do Evangelho de Marcos, porque é o evangelho mais curto, mais objetivo, mais direto, cheio de ação imediata. Não sei se você observou, mas o evangelho de Marcos toda hora tem assim, imediatamente, logo em seguida, tem muito dessas palavras ali, e isso agrada muito ao colérico, né? Já o sanguíneo é motivado pelo prazer, é falante, é emotivo. Por isso ele vai se relacionar com Deus chorando muito, dando gargalhada, expressando todas as suas emoções para Deus. Ele vai contar tudo o que acontece com ele para Jesus em oração. Vai abrir totalmente o seu coração. Vai ter uma relação de amigo mesmo com Jesus. E vai admirar a participação de Jesus, que é mostrada nos evangelhos, em festas. E a vida dele em meio às grandes multidões. Vai ter uma espiritualidade muito mais emocional e relacional. Por isso ele gosta muito de igrejas animadas, mas pode faltar muito naquelas igrejas mais tradicionais e paradas. Ele vai ser fã também do Evangelho de Marcos, mas por motivos diferentes do colérico. O colérico gosta porque Marcos é um evangelho assim, muito objetivo. Já o sanguíneo gosta porque Marcos é um evangelho muito colorido e curto. O sanguíneo não gosta de coisas muito longas e teóricas, né? E o evangelho de Marcos é muito vivo. Ele conta alguns detalhes que não tem, né? Às vezes de expressão facial. Jesus se espantou muito. Às vezes a gente vê isso no evangelho de Marcos e não vê nos outros, né? Mas também vai gostar do evangelho de João, porque é o evangelho dos 4 que mais fala ao coração, né? João retrata Jesus de uma maneira assim, muito mais calorosa, né, do que os outros evangelhos. Por isso, alguns sanguíneos gostam muito do evangelho de João, né? Já o melancólico é motivado pela perfeição. Ele é pensador, é detalhista também. Por isso, ele precisa entender o mundo espiritual. Por essa razão, ele vai ler muito, vai estudar a Bíblia com os livros de teologia que eu falei, lembra? Né? Geografia do Oriente Médio, costumes bíblicos, né? E vai admirar em Jesus, principalmente a sua inteligência e a sua sabedoria. E por esse motivo, ele vai fazer muitas perguntas para Jesus, em busca da verdade, em busca de significado para tudo que acontece. E Jesus vai responder a ele, né? E ele vai admirar também a perfeição de Jesus em tudo que ele fazia e ainda faz, e vai ter uma espiritualidade muito mais lógica e exigente também, né? Muito mais teológica também, né? Por isso ele pode se decepcionar com a igreja, né? Porque a igreja é feita por gente salva, mas é feita por gente imperfeita, né? E muitas vezes ele vai se decepcionar com a igreja. E talvez ele não frequente muito a igreja, não. Vai de vez em quando e tal, mas não tanto quanto outros temperamentos às vezes fazem, né? E o melancólico é fã de 2 evangelhos, por motivos diferentes. Ele vai gostar muito do evangelho de Mateus, porque relaciona o Antigo com o Novo Testamento. Então, para o melancólico é importante ter uma continuidade, um fio condutor em todas as coisas, né? Que mostra as profecias sendo cumpridas. E vai gostar também do Evangelho de Lucas, porque é o evangelho mais detalhado de todos. Já o fleumático é motivado pela segurança, ele é altruísta, é tranquilo. Por isso, ele precisa ter certeza
de que Deus tem tudo sob controle e que tem um final feliz para todos nós, né? Ele vai admirar Jesus pela sua gentileza para com os fracos e oprimidos, sua abnegação também. E ele vai ter uma espiritualidade calma e submissa, parecida com a espiritualidade de Maria, né? Irmã de Marta, né? E por causa disso, por causa dessa submissão, dessa calma, da espiritualidade do fleumático, ele vai tender a ir sempre à igreja. Ele gosta sempre de estar ali na igreja, com as mesmas pessoas. Ah, pregação repetida, não tem problema, ele acha isso bom, ele gosta, ele não precisa de novidade sempre. E ele vai ser fã do Evangelho de João, porque mostra Jesus se importando profundamente com diversas pessoas e com os problemas delas. Por exemplo, Nicodemos e as suas dúvidas, a samaritana e a vida toda, vida assim conjugal dela toda atrapalhada, né? O paralítico no tanque de Betesda, que não conseguia nunca mergulhar antes dos outros, o cego de nascença, Lázaro que morreu e acabou sendo ressuscitado, os discípulos na última ceia. Se você for olhar a narrativa da última ceia, aparece nos 4 evangelhos. E em todos os 3 primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, a narrativa é curta, é bem curtinha, né, não chega a ocupar um capítulo inteiro. Mas quando você vê no Evangelho de João, você vê ocupando, não sei se são 3 ou 4, 13, 14, são 5 capítulos. 13, 14, 15, 16 e 17. Tudo isso é a última ceia, mostrada no Evangelho de João, né? Jesus se preocupa ali no Evangelho de João até com Pilatos, né? Perguntando, dialogando com ele sobre poder, sobre a verdade também, né? E depois da ressurreição dele, se preocupando com Maria Madalena, com Tomé, com Pedro e a restauração de Pedro, né? Então é um evangelho bem diferente que agrada muito aos fleumáticos, né? E como é que cada temperamento pode aprimorar a sua própria espiritualidade? Olha, lembrando que Deus é todo-poderoso, nada é impossível para ele, mas que ele tem uma vontade que muitas vezes é diferente para a sua. Então, se você principalmente é colérico, né, o colérico é um temperamento que, e o sanguíneo também, né? O colérico é um temperamento que quer fazer valer a sua vontade, né? Então, seja você colérico ou sanguíneo, aprenda a se submeter, porque a vontade de Deus, se entrar em conflito com a sua, certamente é melhor do que a sua. Aprenda também, né, lembrando que Deus é o amigo leal e interessante que você quer ter, principalmente se você for sanguíneo ou fleumático, né, que são, buscam amigos, né? Desenvolva essa amizade com ele, e se você for mais sanguíneo, que não é tão constante quanto o fleumático, desenvolva isso com constância, né? Lembre também que Deus é onisciente, sabe todas as coisas e tem todas as respostas para todas as suas dúvidas, principalmente se você for melancólico, né? Busque o significado da sua existência nele e busque o significado para todas as coisas também nele. E lembre que Deus, só Deus, pode garantir paz e segurança de verdade na alma e no coração, mesmo que à sua volta não existam essas circunstâncias de paz e segurança. Confie nele, principalmente se você for fleumático. E lembre que a caminhada de cada pessoa é diferente das demais. Todas as lives eu falo isso. Lembre, você é diferente da maioria das pessoas com quem você se relaciona. Então você precisa entender que elas vão ter anseios diferentes dos seus, percepções diferentes, graus de sensibilidade diferentes do seu também, níveis de maturidade com Deus diferentes também. E que você também, ao longo da vida, vai ter níveis de maturidade diferentes também. E aprenda sobre os 4 temperamentos, a forma como cada um lida com o mundo espiritual, descobrindo o seu próprio temperamento das outras pessoas e aceitando que Deus fez a gente assim, né? Mas isso não é desculpa para a gente não deixar a porta aberta para que o Espírito Santo nos molde, nos ensine a cada dia. E deixe os temperamentos diferentes do seu ensinarem coisas boas sobre como lidar com o mundo espiritual, para que você tenha uma vida mais equilibrada, né? Então, o que os coléricos ensinam de bom sobre como lidar com o mundo espiritual? A buscar o poder de Deus para vencer e a ter resultados práticos com a sua espiritualidade. Olha o que está aqui nesses textos, ó. João, capítulo 15, versos 1 a 5. Jesus falou assim na última ceia:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, aprenda com o colérico a buscar o poder de Deus, para que você tenha resultados práticos na sua vida. E Tiago também fala a respeito disso, olha lá. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, colérico é assim, a fé tem que ter um resultado prático. Os sanguíneos ensinam para a gente a se alegrar em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, e na certeza do amor dele. Olha o que está lá em Abacuque, Antigo Testamento, capítulo 3, versos 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Então, o sanguíneo se alegra, mesmo que tudo esteja dando errado à volta dele. E olha o que está também em João, capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me der, né, todo aquele, né, que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, o sanguíneo aprende a ter certeza, confiança no amor de Deus e se alegrar nisso, sabendo que mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, ele tem motivo de alegria. Já os melancólicos ensinam o que para a gente? A prestar um culto racional, um culto que se aperfeiçoa ao longo do tempo e a buscar sempre a sabedoria em Deus, não uma sabedoria qualquer. Olha o que está lá em Romanos 12. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso culto não é para ser só um culto emocional, envolve emoção sim, mas envolve a mente também. Não é para a gente se tornar burro, pelo contrário, é para a gente se tornar cada vez mais sábio. Como o Tiago fala lá na carta dele, Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, é isso que o melancólico ensina de bom para a gente, a respeito de como lidar com o mundo espiritual. E os fleumáticos ensinam que a gente precisa ser submisso e descansar na certeza do controle de Deus sobre todas as coisas. Olha o que está lá no Salmo 23. O Salmo 23 como um todo. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor.
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E também lá, Romanos 8, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, os fleumáticos ensinam a gente a ser submisso e descansar, na certeza do controle de Deus sobre todas as coisas e na bondade dele para com a gente. Então, essa compreensão dessas coisas todas realmente abre um novo mundo para a gente de compreensão, compaixão e vitória, com a ajuda do Espírito Santo, que vai lapidar a gente, tornar a gente cada vez mais parecido com Jesus, até no temperamento. Então, gente, na próxima aula, o nosso assunto vai ser como é que cada temperamento lida com a vontade de Deus e como pode ser mais fácil para a gente obedecer a essa vontade, seja qual for o nosso temperamento. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, obrigada por essa aula, pelos meus irmãos que estiveram aqui comigo, que o Senhor possa estar dando a cada um uma espiritualidade mais vibrante, mais eterna, mais cheia de vitória, cheia de descanso, cheia de significado, cheia de alegria. Que o Senhor faça isso em nós, dê a cada um uma vida com significado prático, né? Não só teórico, para que o teu nome seja glorificado e a gente alcance a verdadeira felicidade, que é te conhecer profundamente, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, que vocês tenham um fim de semana de descanso, alegria, uma semana de realizações, de muitas vitórias, de muito significado. Que Deus possa estar abençoando vocês e, se puder, me encontre na sexta-feira que vem. Muito obrigada, fica com Deus e tchau.